Imagine que você está olhando para um lindo violão. Você vê o corpo de madeira, os trastes, o braço, mas a verdadeira mágica está nas cordas. Se você tocar a corda mais grossa de um jeito, ela vibra e produz uma nota grave, profunda. Se você tocar a corda mais fina, ela vibra diferente e produz uma nota aguda, brilhante. Com apenas algumas cordas, um músico habilidoso pode criar todas as notas, acordes e melodias, de uma canção de ninar suave a um rock pesado e furioso. A variedade da música vem das diferentes maneiras que essas poucas cordas vibram. Agora, pegue essa ideia e amplie-a para uma escala cósmica. A teoria das cordas propõe algo ao mesmo tempo simples e de tirar o fôlego. Tudo no universo, absolutamente tudo, não é feito de pequenas partículas como pontos, mas sim de minúsculas cordas de energia vibrante. O elétron que orbita um átomo não é um pontinho. É uma corda vibrando em um padrão. O quark dentro de um próton é a mesma corda, mas vibrando em um padrão diferente. O fóton, a partícula da luz, é a mesma corda, vibrando de outra maneira. Toda a matéria e toda a força que vemos no universo, da solidez de uma rocha sob seus pés à luz de uma estrela a milhões de anos-luz de distância, são apenas as notas e melodias tocadas nesta gigantesca orquestra cósmica. Nós e tudo ao nosso redor somos parte de uma grande sinfonia de cordas vibrantes. Essa é a beleza central da teoria das cordas. Ela pega o zoológico caótico de partículas que os cientistas descobriram e diz: não se preocupem, eles não são ingredientes diferentes. São todos o mesmo ingrediente básico, apenas tocados de maneiras diferentes. É a busca definitiva pela simplicidade. A grande missão, o casamento do rei e da rainha, porque os cientistas se deram ao trabalho de pensar em algo tão estranho. Porque eles tinham um problema gigantesco, talvez o maior de toda a física. Eles tinham duas teorias incrivelmente bem-sucedidas que descreviam o universo, mas que se odiavam. Elas não conseguiam trabalhar juntas. A rainha, teoria da relatividade geral de Einstein. Esta é a nossa melhor descrição do universo em grande escala. Ela governa os planetas, as estrelas, as galáxias. Ela nos diz como a gravidade funciona. Como a matéria e a energia dobram o tecido do espaço e do tempo, criando o que sentimos como gravidade. Ela é majestosa, elegante e funciona perfeitamente para coisas grandes e pesadas. O rei, mecânica quântica. Esta é a nossa melhor descrição do universo em escalas minúsculas. Ela governa os átomos, os elétrons, as partículas subatômicas. É um mundo bizarro de probabilidades e incertezas, onde as partículas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ela é estranha, contra-intuitiva, mas funciona perfeitamente para coisas pequenas e leves. O divórcio cósmico. O problema acontece quando você tenta juntar as duas. Tente usar as regras da relatividade para descrever o centro de um buraco negro, um lugar extremamente pequeno, mas incrivelmente pesado, e as equações quebram, gerando respostas infinitas e sem sentido. Tente usar as regras da mecânica quântica para descrever a gravidade, e ela também enlouquece. Era como se a física tivesse duas leis maravilhosas, mas uma para a segunda-feira e outra para a terça-feira, sem nenhuma lei que funcionasse na semana inteira. Os físicos chamam isso de busca por uma teoria de tudo ou gravidade quântica. Uma teoria que pudesse descrever tanto um planeta quanto um elétron usando o mesmo conjunto de regras. A teoria das cordas é, até hoje, a candidata mais promissora para ser essa teoria unificadora. É a tentativa de fazer o rei e a rainha dançarem juntos na mesma música. O ingrediente secreto, mais dimensões do que nossos olhos podem ver. Quando os físicos começaram a trabalhar na matemática da teoria das cordas, eles se depararam com um problema. A matemática só fazia sentido, só funcionava sem quebrar, se o universo não tivesse apenas as 4 dimensões que conhecemos, 3 de espaço, comprimento, largura, altura, e uma de tempo. A matemática exigia que o universo tivesse 10 ou 11 dimensões no total. Isso parece ficção científica pura. Onde estão essas outras 6 ou 7 dimensões espaciais? Se elas existem, por que não podemos vê-las ou entrar nelas?
A resposta da teoria das cordas é uma das ideias mais elegantes de toda a ciência. Essas dimensões extras estão enroladas ou compactificadas, tornadas tão incrivelmente pequenas que são invisíveis para nós e nossos instrumentos. Imagine uma mangueira de jardim. De muito longe, ela parece apenas uma linha, um objeto de uma dimensão. Mas se você se aproximar, você vê que a mangueira também tem uma espessura, uma circunferência. Ela tem uma segunda dimensão que está enrolada. As dimensões extras da teoria das cordas são como a circunferência daquela mangueira. Em cada ponto do nosso universo 3D, existe um minúsculo espaço de 6 ou 7 dimensões, enrolado em formas geométricas complexas chamadas variedades de Calabi-Yau. Essas formas são tão pequenas, bilhões e bilhões de vezes menores que um átomo, que nunca as percebemos diretamente. Mas aqui está a parte genial. A forma dessas dimensões extras enroladas não é apenas um detalhe. Ela dita tudo. A maneira precisa como essas dimensões estão dobradas e torcidas determina como as cordas podem vibrar. E, como vimos, a maneira como as cordas vibram determina quais partículas existem e como elas interagem. Em outras palavras, as leis da física que observamos, a força da gravidade, a massa do elétron, a velocidade da luz, podem ser apenas um reflexo da geometria dessas dimensões escondidas. Um bônus inesperado. Múltiplos universos. O paisagismo. Essa ideia das dimensões enroladas levou a uma conclusão impressionante e controversa. A matemática mostrou que não existe apenas uma maneira de enrolar essas dimensões extras. Existem muitas, talvez um número astronômico, pensa-se em 10.500 ou mais. Se cada forma diferente de enrolar as dimensões cria um conjunto diferente de leis da física, então talvez o nosso universo, com as nossas leis específicas, seja apenas entre uma vasta paisagem cósmica de outros universos, um multiverso. Talvez existam outros universos bolha, cada um com suas dimensões enroladas de uma forma diferente, resultando em leis da física totalmente alienígenas. Em um, a gravidade pode ser mais forte. Em outro, pode não haver luz. Isso oferece uma explicação possível para o ajuste fino do nosso universo. Nós simplesmente vivemos no universo cuja geometria dimensional permitiu a nossa existência. Os desafios e o futuro. É importante ser honesto. A teoria das cordas ainda é uma teoria em construção. É matematicamente linda e promissora, mas enfrenta desafios enormes. O principal é a prova experimental. As cordas são tão pequenas e exigem energias tão altas para serem detectadas que estão muito além da nossa tecnologia atual. Não podemos simplesmente ver uma corda em um acelerador de partículas como o LHC. Por isso, alguns cientistas a criticam, dizendo que ela é mais filosofia ou matemática pura do que física testável. Seus defensores, no entanto, acreditam que ela é a estrutura matemática mais rica e poderosa que já encontramos, e que estamos apenas arranhando a superfície de seus segredos. Conclusão: a teoria das cordas nos convida a repensar a realidade em seu nível mais profundo. Ela nos diz que sob o mundo sólido e familiar que conhecemos, existe um reino oculto de música e vibração. Que as regras que governam nosso cosmos podem ser o resultado de uma geometria secreta em dimensões que nunca veremos. É a história de que somos todos feitos da mesma coisa, não de pó de estrelas, mas da música de cordas cósmicas. Uma sinfonia que, por alguma razão milagrosa, aprendeu a se olhar e se maravilhar com seu próprio som. E os físicos, com seus quadros negros e equações, nada mais são do que músicos tentando decifrar a